tinha um senso comunitário, um senso de agrupamento, ele era um agregador. Ele sabia agregar em qualquer área, ele agregava qualquer pessoa, ele não tinha discriminação, o Walter abraçava. Walter não precisava discriminar, distinguir, para o Walter as pessoas interessavam. Teve uma passagem, nós fomos comer lá em Torres, comer um peixe lá, e no que nós estávamos lá na mesa, chegou um casal de idade da Tramontina. Ele convidou o casal para sentar na mesa com nós e ele me apresentou não como mecânico, como amigo da família. Que aquilo chegou a me descer lágrimas. Sabe que a primeira vez que eu atendi ele e nem sabia que ele era da Marco Polo. Atendi ele com o normal, como se fosse outro cliente, também não fez questão de dizer que era ou que não era. Foi um cliente normal que depois que eu fiquei sabendo que era o Sr. Walter Gomes Pinto, tá? E daí a gente comecei a mais conversar com ele mais, como dizer assim, perguntar mais e aprender mais. Com essas pessoas a gente só aprende, né? Talvez nós pudéssemos olhar mais, por exemplo, do Walter para nos encontrar melhor. Porque muita gente se perde na hora que não encontra o outro. Para ele as pessoas eram todas iguais. Todas iguais. Todas iguais. E ele se preocupava em que a gente não só trabalhasse, mas que tivesse lazer, bom, estando do lado dele, a gente estava bem, ele se preocupava com isso, é uma pessoa muito humanitária. Ele era uma pessoa que se colocava próximo das outras, apesar dessa aparente formalidade e sofisticação que ele tinha. Olha, eu te confesso que aprendi com o Walter quão importante é você ser uma pessoa simples. Não tinha, porque ele chegava apertando a mão de todo mundo, assim, passava na frente dele e apertava assim, às vezes dava aquele tapinha no rosto, assim, era uma pessoa, assim, diferente, assim, é única. Toda a fábrica gostava muito dele. Até no dia que ele faleceu, eu me recordo que a fábrica, por exemplo, o que ela fez? Nem todos foram, puderam ir no enterro dele, no caso, né, nas cerimônias, e a fábrica parou. A fábrica parou, teve setores que eu me recordo que alguns rezaram, fizeram um minuto de silêncio em homenagem a ele. Então isso demonstra, sabe, que ele, apesar ele era um empresário bem-sucedido, mas o pessoal tinha muita, como é que eu vou dizer, gostava muito dele. Ele era bondoso por natureza. E não era bondoso só com a comunidade, com os irmãos dele, com os amigos dele, qualquer um que chegasse no Walter. Convivia com todos, todos gostavam dele, não tinha aquele que achava isso ou aquilo, não dava. Ou se tivesse que não falar, não tinha. O homem era bem querido mesmo. E muitas das ocasiões desses almoços ou jantares que ele tinha, ele fazia questão que eu participasse junto lá na mesa com ele. Muitas vezes, às vezes eu estava sem fome, às vezes ficava assim, meio receioso de chegar junto à mesa lá. Então eu ficava lá fora aguardando, pois ele mandava o funcionário manobrista ou se não o garçom lá me chamar lá fora. Ele dava bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que tinham contato com ele. E isso era, assim, impressionante. Impressionante o respeito que as pessoas tinham com ele e ele com as pessoas. De todas as classes, como tu mesmo falaste, de todas as importâncias, né, os papéis, enfim. Ele sempre dava muita atenção. E o importante e o mais legal, assim, do seu Walter era o olho no olho. O olho no olho do seu Walter é uma coisa assim que quem teve, quem não teve não vai saber como é. O olho no olho dele. Ele estava lá junto contigo, né? Se tu estava servindo, daqui a pouco ele estava te ajudando a alcançar a travessa, ali assim, ajudando. É uma pessoa ali assim, como é que eu vou dizer assim, era um anfitrião assim, parceiro, assim, sabe? Apresentava esse ao Roberto, assim, para os convidados deles, até para... Quebrar o gelo, né? Quebrar o gelo, assim, isso que o Roberto vai nos servir, vamos servir. Então, assim, tu já ficava assim,
interagia já com as pessoas, assim, dali um pouco o pessoal já te chamava pelo nome, então daqui um pouco ele terminava o jantar dele, ele se preocupava, Roberto já jantou? Não se preocupe, seu Walter, a hora que terminar, que assim, vamos sentar e vou jantar. Então ele pegava, trazia a travessa, daqui a pouco ele sentava, comia a sobremesa comigo ali, sabe? Então, digamos hoje que a nossa taxa é um X, ele chegava, dava equivalente a 2 taxas, 3 taxas, assim. Então não tinha, ele se preocupava assim, era com o trabalho, assim que acontecia. Das últimas vezes que ele veio com essa comissão, aliás, com esse grupo da Festa da Uva, junto com as princesas e a rainha, que ele veio para um evento aqui em Osasco, lá no Bradesco, né? Eles pararam, que era horário de almoço, então eles pararam lá no restaurante que era Caminho, e justamente nesse caminho que eles iam, que era o restaurante Jardineira, uma churrascaria de alto padrão, né? E eu trabalho ali próximo. Pois ele telefonou para mim e falou: Jorge, onde você está? Eu falei: eu estou aqui no hotel, seu Walter. Vem aqui almoçar com a gente aqui. Pois ele fez questão que eu fosse almoçar com eles lá. Me pôs lá na mesa junto com eles lá, entendeu? Me apresentou o pessoal todo para mim. E ele era assim comigo. Eles lançaram não sei o que na Marco Polo, um micro-ônibus, um carro escolar, e ele veio me convidar pessoalmente para mim ir no lançamento desse micro-ônibus. Depois teve o casamento da Vivi. Ele veio como, ele disse: tu vai ser meu convidado. Só que eu, como o meu nível era outro, eu não tive coragem de ir no casamento. Pedi 1000 desculpas, mandei abraço, me desculpando o porquê eu não teria ido no casamento da Vivi. Aliás, eu acho que a Vivi é a cara do seu Walter, né? A Vivi, esse jeito também humano que ela tem, ela adquiriu do seu Walter, da dona Terezinha, né? Mas o seu Walter era ele era uma pessoa, enfim, de uma bondade enorme, né? Ele não tinha distinção de cor, de raça, de condição social, econômica, né? Então ele tinha isso como uma questão dele, né? E o gesto de abrir uma empresa do tamanho da Marco Polo para que pudesse dar de comer para pessoas carentes é um gesto de extrema bondade, né? Então é próprio do seu Walter, da sensibilidade dele. Sempre sendo a mesma pessoa. Ele subiu na vida, subiu financeiramente, mas a cabeça continuou sendo a mesma. Hiper amável, né? Eu sempre dizia, ninguém é mais agregador que o seu Walter, né? Porque a gente estava batendo um papo numa turminha aí de 3, 4, 5, tivesse alguém por fora meio perdido, ele já trazia para o bolo da conversa, introduzia, ele não deixava ninguém fora. Ele era uma pessoa que conseguia agregar, conseguia trazer os grupos juntos, sem deixar ninguém melindrado, sem deixar ninguém de fora da conversa, né? Então isso era uma qualidade que eu achava espetacular nele, né? Ele fazia tudo para o bem de todos. Ele não fazia diferença de classe nenhuma. Para ele tudo era igual. Tudo era igual. Tudo era igual. Gostava mais de ouvir as pessoas do que dar conselhos, do que falar com as pessoas. Ele gostava mais de ficar assim, ouvindo, e também aceitava conselhos, né? Não era aquela pessoa que dizia que era uma enciclopédia que sabia tudo. Não, simplesmente um coração grande e generoso que realmente para mim me tocou profundamente e que hoje eu lembro com muitas saudades.